Trabalhadores de todas as nações, univos! Estou aqui no túmulo de Karl Marx para a gente começar a nossa aula sobre o comunismo, o pesadelo da burguesia. Vamos lá então. Oi gente, seja muito bem-vindo. Tava frio lá naquele cemitério. Aliás, eu fui lá mesmo. O cemitério do Karl Marx, onde ele foi enterrado, foi o primeiro cemitério privado de Londres, mas ele já existia, né, anteriormente. Vocês vão ver que o Karl Marx ele era ateu, ele era apátrida, ele não tinha sequer nacionalidade, então foi a solução, né, enterrar ele lá. É sim cobrado um valor para visitar, né, o cemitério. Atualmente, vou deixar o valor aí, mas é 4,5 pounds, né, 4 libras e 50 centavos. É o Highgate Cemetery, mas não é só do Karl Marx. Tem vários túmulos ali bem legais de boxeadores, de escritores. Foi uma visita bem legal, bacana. Pena que estava bem frio, estava fazendo 5 graus negativos naquela manhã ali. Eu não consegui ficar muito tempo não, né? Até me atrapalhei na hora de falar ali. Tava frio demais. Atrás de mim está uma bandeira também, né, do comunismo. Olha aí, mas o senhor é comunista e blá, blá, blá. Ai, para. É óbvio que é uma ideologia que se tu estudar, tu vai gostar. Então, se tu tem qualquer coisa contra o comunismo aí que tu ouviu por fora, me dá uma chance aí, fica aí até o fim. Vocês vão ver que não é doutrinação, é apenas mais um olhar de mundo que tu vai ter. Aqui no H+, todas as aulas são roteirizadas, ou seja, na verdade eu não tenho roteiro, né? Eu fico falando da boca para fora, mas eu já produzi antes, eu escrevi sobre isso. Então o link desta aula está na descrição, vai ser um texto bem grandão ali do blog, aí vocês vão ver as fontes que eu peguei, né? Eu fui bem honesto, tá, na produção desse vídeo. Por favor, não precisam esperar que eu vá ficar respondendo assim, ó, o comunismo não funciona hoje, blá, blá, blá. Eu estou falando do comunismo do século XIX, nós teremos outras aulas que vão abordar temas específicos, né, que estão sendo usados, né, em diversos debates aqui atualmente pelo YouTube, tá? Mas a aula de hoje, que é gigantesca, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que eu vou falar pra caramba. Pode ser que a barba cresça, o cabelo também durante o vídeo. Eu não garanto nada, mas vai ser gigante. Aqui no canal você sabe que é tudo divididinho, né, em capítulos. Bom, antes que eu comece, ó, estão vendo a bandeira ali? Não é este o símbolo do comunismo do século XIX, tá? A bandeira do comunismo, eu vou pegar aqui, assim como do anarquismo, dos movimentos socialistas, geralmente era preta ou vermelha, ou os dois, como a gente está vendo aqui na imagem. Tá meio amassado, por isso que eu não botei essa lá. Tá? Este símbolo que está atrás de mim, que vocês estão vendo ali do comunismo, é um símbolo que vai ser usado lá na Revolução Russa, tá? É aí que vai surgir, né, o símbolo da foice do martelo, que já era utilizado em outros símbolos, né? A gente sabe que a foice indica, né, o trabalho no campo, o martelo na fábrica, tá? Então são essas as considerações, não precisa ficar me xingando aí, tá bom? Não precisa ficar que eu não vou ler. E cuidado, aqui tem um monte de aluno meu, não precisa ficar agredindo, né, gratuitamente. Eu sei que grande parte odeia o comunismo porque falaram que era ruim e vocês leram aí no WhatsApp alguma coisa assim, tá? Tem um carinha também que usa um bonequinho lá que fica falando sobre o comunismo sem ler uma obra do Marx. Isso é um negócio que eu não tenho nem o que comentar, tá? Mas vamos lá, sem chororô, vamos pra aula. Bom, vamos começar pela origem da palavra comunismo. Qual o seu significado original? Ou seja, a etimologia da palavra. Comunismo vem do francês, que eu não sei falar direito, né? Comunisme. E aí, essa palavra comunismo em francês, ela vai se originar de communis no latim. E communis quer dizer estado de ser ou para a comunidade, tá? Então é basicamente esta a origem. Ela vai ser utilizada politicamente, uma das primeiras vezes, né? Será na França, lá na Revolução Francesa, que a gente vai ter uma esquerda jacobina bem radical, e aí um cara chamado Gracious Babeuf, ele vai criar, né, um movimento que são os iguais, buscando a igualdade na sociedade francesa, e ele dizia que isso só era possível através da revolução. Então, politicamente, é a primeira vez
que a gente vê, né, sendo usado. É claro que o Babeuf vai ser guilhotinado, como uma galera foi na Revolução Francesa, lá por 1796. Os iguais, apesar de ser um grupo jacobino que se enfraquece muito, permanece ali na França através do descendente do Michelangelo, Filippo Buonarroti. Ele vai manter, né, os iguais ainda ativos, então a palavra comunismo, como uma palavra política, ela permanece ainda viva na França, da década de 1830, daí que vem a origem. Mas uma definição direta, assim, né, sobre o que é comunismo, a partir de seus primeiros pensadores centrais, né, Marx e Engels, por exemplo, vem de Engels. Num de seus primeiros escritos, ele diz que o comunismo é isto. É um sistema segundo o qual a terra deve ser um bem comum dos homens. Cada um deve trabalhar e produzir de acordo com as suas capacidades e gozar e consumir de acordo com as suas forças. A gente vai ver dentro da concepção de comunismo que vai sendo criada, né, que essa concepção do Engels, ela não se contradiz em momento algum, ela permanece em toda a construção histórica e teórica do comunismo. Gente, existia sim movimentos organizados de trabalhadores e para os trabalhadores antes do comunismo. O comunismo não é o pioneiro, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. A gente vai falar sobre o cartismo. Primeiro, lá na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, lá por volta de 1792, os trabalhadores já estavam indignados com a exploração, né, no qual eles estavam vivendo. Daí vai ser criado um movimento através de correspondências. London Corresponding Society, que era uma organização que buscava redução na jornada, né, de trabalho, melhores condições para os trabalhadores, né, melhores salários também, tá? Então a gente já tem esse início de movimento. O que acontece com os organizadores? São por volta de 8, né? Eles ficam trocando correspondências para tentar fazer o movimento se expandir na Inglaterra. Eles são presos, tá? Ponto final. Fim da London Corresponding Society? Sim, acabou. Mas inspirou um outro movimento. O que vai acontecer? Lá na década de 1830, em 1832, na mesma Inglaterra, a Revolução Industrial já está num processo bem consolidado, a industrialização mudou, cresceu bastante, e aí a burguesia, que era a classe dominante, ela se expandiu, ela cresceu, e os novos burgueses vão exigir uma maior participação na política. Então, em 1832, vai ser organizada uma reforma na lei para aumentar a participação, né, da classe burguesa na política. É o Reform Act de 1832. A partir daí aparece uma oportunidade. Ora, os trabalhadores também podem entrar, né, e participar da política. Nada mais justo. Dois caras, Fergus O'Connor e William Lovelace, eles vão criar um movimento, uma petição. Essa petição vai ser chamada de a Carta do Povo. Era um movimento baseado também, né, em abaixos assinados, né, para enviar uma carta para o Congresso para expandir esses direitos aí, né, na reforma que estava sendo feita. Este movimento vai ficar conhecido como cartismo, tá? Que são essas petições criadas aí para aumentar, né, a participação dos trabalhadores na política inglesa. O movimento cartista, que começa, né, em 1832, ele vai só crescendo. Em 1842, mesmo sem conseguir as demandas, né, em 1842, o movimento vai conseguir organizar grandes greves gerais e grandes manifestações nas ruas de Londres, pressionando, claro, né, o parlamento. Eu vou botar aqui, 6 pontos principais que os cartistas, né, como ficaram conhecidos, buscavam. Eles queriam a extensão do direito de votos a todos os homens maiores de 21 anos, a igualdade de representatividade para os distritos eleitorais, o voto secreto, eleições anuais para o parlamento, a abolição do censo eleitoral. Os candidatos deveriam ter, né, propriedade naquela época, então eles queriam abolir isso, e remuneração das funções parlamentares. Afinal, os trabalhadores não teriam, né, como
largaram seus empregos para participar do parlamento. Em 1848, na Primavera dos Povos, o movimento cartista já vai estar bastante enfraquecido, não vai ter uma participação ativa aí nesse processo. Porém, algumas conquistas, mesmo com o movimento, né, enfraquecido, algumas conquistas eles conseguiram, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas, tá? E melhores condições de trabalho para mulheres e crianças. Então, sim, há uma conquista no movimento, né, cartista, mas, claro, não é nenhuma transformação, né, da sociedade conforme eles buscavam ali. Mas o cartismo ele é importante, porque ele antecipa um debate que vai acontecer e está ainda presente, apesar de bem mais fraco, né, atualmente, que é sobre as ações reformistas ou revolucionárias. A gente muda tudo a partir de uma revolução ou tentando reformas, né, dentro da própria estrutura de governo? Esse debate vai permanecer, né, no comunismo, por exemplo, e nos movimentos socialistas ali dos anos posteriores. Existiram outros movimentos socialistas, além do comunismo, do anarquismo, do próprio socialismo, né, dos reformistas ali, bem anteriores ao surgimento, né, do comunismo. O Engels vai chamar esses líderes, né, esses principais líderes aí desses eventos socialistas aí de utópicos. Então o socialismo utópico é esse movimento que vai acontecer logo no início da industrialização, porque o processo industrial não estava pronto, não tinha como essas pessoas, né, construírem uma base socialista fundamentada, teórica ainda, né, sobre o sistema. Então eles idealizaram ações para melhorar as condições dos trabalhadores. Daí vem a expressão de socialismo utópico. O comunismo será chamado de socialismo científico, tá? Vamos aos principais pensadores aí desse socialismo utópico. Saint-Simon foi um dos primeiros pensadores socialistas, tá? Como o próprio Engels falava. Qual a importância do Simon? Para eles, para o Saint-Simon, né, os homens devem trabalhar. Somente assim a sociedade vai ficar justa. A partir do comando daqueles que trabalham. Então, os homens que trabalham, eles devem lutar contra os ociosos, que seriam aqueles que não trabalhavam. Este, para o Engels, é um dos primeiros pensadores, né, do socialismo. Ele ainda idealizava essa questão aí em torno do trabalho. O Fourier, ele vai trazer um outro olhar. Ele vai criticar a superabundância dos ricos, que a riqueza era concentrada na mão de poucos. E que estes poucos aí, eles usavam vários atributos dentro das relações comerciais, né? Eles jogavam sujo, basicamente, para manter, né, a sua concentração. Para o Fourier também, uma das medidas para analisar se uma sociedade está sendo mais livre ou não, era observar a mulher, para ver se a mulher tinha certas liberdades na sociedade ou não. É a partir daí que tu consegue analisar um grau de liberdade social. Por fim, a gente vai falar de Robert Owen, né? Robert Owen é um industrial inglês. Ele vai ser de todos o que mais vai conseguir, né, colocar em prática as suas ideias. Robert Owen, ele vai usar uma fábrica modelo que ele tinha, com mais de 2.500 funcionários, e vai tentar instituir algumas mudanças nela para ver se a produção ali melhorava, né? E ele conseguia trazer aos seus operários, funcionários ali, melhores condições. Então ele vai reduzir a jornada de trabalho de 14 horas, para 10, ainda é bastante, né? Mas ele reduz essa jornada de trabalho aí. Ele vai também, né, melhorar as condições de trabalho das mulheres e das crianças. A lucratividade dele até aumenta com estas ações. E aí ele vai se tornar um filantropo bem famoso nos círculos, né, da alta burguesia. Só que ele vai se radicalizar, né? O Owen, ele vai querer ampliar esse processo e vai começar a criticar os demais burgueses ali da Inglaterra que exploravam seus trabalhadores. O Owen, ele vai começar a obter lucro, mas ele vai dizer e começar a acusar os aristocratas que conseguiam seu lucro através da exploração do trabalho apenas para financiar a guerra. Então ele vai começar a sofrer um silenciamento da sua própria classe, tanto dos aristocratas quanto da burguesia. Por quê? Porque além dele expressar suas ideias e tentar inspirar uma transformação mais profunda naquela sociedade, ele vai criar algumas colônias comunistas, né, que vai fazer com que ele invista muito dinheiro. E como ele vai ficar meio que sozinho,
ele vai acabar falindo. Mesmo falindo, mesmo não dando certo essas ações do Owen, né, ele vai conseguir forçar o parlamento inglês, por causa daquelas suas ações, né, a que o parlamento fizesse uma redução na jornada de trabalho das mulheres, né, das crianças também. Então, o Owen, ele é também, né, um pensador utópico. Os três que eu falei, né, que eu abordei agora, eles influenciaram profundamente as ações, né, de Engels e de Marx. Por exemplo, para o Engels, né, o socialismo utópico era o seguinte: socialismo é, para utopistas, expressão da verdade e da razão, da justiça absoluta que conquistará o mundo pela força de sua própria virtude. Gente, Karl Marx é o grande pensador do comunismo, principalmente no século XIX. Junto com Engels, né, que é como eles chamavam, eram os seus sócios, eles eram sócios da vida, eles vão formular grande parte da produção teórica, da principal base teórica do comunismo, que existe até hoje, tá? O Karl Marx vai nascer em Trier, no ano de 1818. Trier é uma cidade alemã que na época pertencia ao Império, ao Reino da Prússia, tá? Perdão, era um domínio ali prussiano. Ele era filho de pai e mãe judia, só que ambos foram obrigados a se converter ao protestantismo. Por quê? Porque o pai do Karl Marx, ele era advogado, e aí para exercer a sua profissão ele não poderia ser judeu. A gente percebia já no Reino da Prússia, né, um antissemitismo aí. Então, Marx, ele não vai seguir nem o judaísmo nem o protestantismo. Ele vai ser conhecido, né, por ser ateu, tá? Ele não vai ter uma base religiosa, nem na sua infância, né, por causa disso. Ele pertence a uma pequena burguesia. Ele vai seguir os passos do pai, por isso em 1835 ele vai ser enviado para Bonn para cursar, né, direito, assim como o pai dele. Lá na faculdade ele vai ter os seus primeiros encontros com Hegel. Gente, Hegel é um filósofo, era o cara, né, da Alemanha naquele início do século XIX. Hegel já havia morrido 4 anos antes do Marx nascer. Hegel já estava morto, eu acho. Não sei que data o Hegel nasceu. Mas o Hegel, ele é muito famoso porque ele desenvolveu uma forma de entender e compreender o mundo inteiro, que é através da dialética, que é uma perspectiva que considera os objetos e as suas representações intelectuais sempre em movimento. São as contradições que fazem a gente ter uma evolução, né, na própria sociedade. Então a gente, em outras palavras assim, esses opostos existem desde o seu desenvolvimento, do desenvolvimento da humanidade, existem ideias opostas que elas vão desenvolvendo, né, a nossa ideia até nós chegarmos ao nosso ápice. Eu vou explicar um pouquinho sobre a dialética de Hegel, assim, porque ela é bem complexa. Eu só vou dar um exemplo, não tem como a gente abordar Hegel e a dialética, porque é um conteúdo muito, muito, muito complexo, tá? Mas eu vou colocar assim para a gente ter um pouquinho dessa ideia de Hegel sobre a sua compreensão de mundo. Vamos lá. Dialética é diálogo em grego, tá? Já era usado por Platão lá. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, a dialética de Hegel. Então a gente tem nesse exemplo, né, um estado de tirania que vai gerar uma demanda por liberdade. Mas se a liberdade for alcançada, só poderá haver anarquia, até que um elemento da tirania seja combinado com ela. Nesse caso seria a lei. Então assim, ó, a tese é a tirania, a antítese é a liberdade. O choque entre as duas é a síntese, que é a lei. E aí, a partir dessa síntese, a lei se torna uma tese. Então a gente vai ter que encontrar uma antítese para a lei que vai formar uma evolução a partir dessas contradições, que seria, né, uma nova síntese. Então, para o Hegel, a realidade ela é moldada pelas ideias, tá? São as ideias que moldam e desenvolvem a nossa realidade. O Hegel é um idealista, tá? Por isso, então a dialética de Hegel partia desse pressuposto.
Na universidade a gente tem vários grupos, né? A maioria, 100% praticamente, trabalha sob essa perspectiva aí dialética do Hegel. Então a gente tem, por exemplo, a dialética, os hegelianos de esquerda, que tentavam, né, transformar a sociedade. Por quê? Porque para o Hegel, dentro dessa perspectiva de dialética, né, de ideias, o Estado é a razão de tudo. Vocês podem ver que entre tirania, né, e liberdade ali, a gente tem as leis, e isso era o Estado que produzia. Então o Estado era a razão. O Hegel, ele confiava muito no Estado, para ele era sempre, né, as sínteses seriam dentro dessa ideia de Estado e também da religião, porque ele trabalha muito com o espírito humano, que é uma consciência ali, algo que ele trabalha muito, assim, né? Esse conceito de espírito do Hegel é ultra complexo, eu não consigo nem entender, tá? Também, tampouco explicar para vocês aí, mas a gente tem um atributo muito forte, né? O Hegel, ele atribui, ele, dentro da sua dialética, ele fortalece a ideia de Estado e de religião, basicamente. E ele é um idealista. O Marx, ele muda de faculdade, muda de curso. Ele vai cursar filosofia em Berlim. Ele volta, né, para a cidade dele, fica noivo de uma amiga de infância, de uma família católica tradicional da cidade, né, que é a Jenny. Então ele parte para Berlim para continuar os seus estudos ali, onde ele termina o seu doutorado em 1841. Mas ele participa de um grupo hegeliano de esquerda, tá? E por participar desse grupo hegeliano aí, né, de esquerda, que é contra, critica bastante o Estado, ele acaba não conseguindo uma vaga de professor, porque ele já tinha o seu doutorado ali, né? Então ele não consegue a vaga de professor universitário e vai trabalhar, né, na Gazeta Renana, que era um jornal que tinha os judeus ali no controle, né, e muitos dos seus colegas ali, né, de combate ali, né, que são os hegelianos de esquerda. Apesar desse hegelianismo de esquerda aí, o Marx, para ele, a realidade já naquele tempo era definida a partir da materialidade. O Marx, ele é um materialista, ele não é um idealista, né, como o Hegel. Ele não gosta dessa ideia aí, né, do Hegel de pensar o ser humano a partir dos seus idealismos. Para o Marx vai ser o contrário, desde cedo. E o Karl Marx vai casar com a Jenny von Westphalen, né? Como eu tinha dito, ela era uma moça que pertencia a uma família tradicional da Alemanha, ali da Prússia, tá? De Trier, uma família católica. Mas eles vão casar e na lua de mel, o Marx, ele vai começar a desenvolver o seu materialismo histórico dialético, a partir da introdução da sua obra, a Crítica da Filosofia de Direito de Hegel. Então ele vai construir dentro desta obra aí uma série de críticas, né, ao hegelianismo. Mas na introdução a gente consegue entender um pouquinho desse materialismo aí, né, do Marx. O que seria então este materialismo histórico aí? Antes disso, antes de eu falar basicamente o que é o materialismo histórico, a gente tem que pensar que o Marx, ele vai ser expulso da Prússia. Capaz que não, né? O cara pertencia a um jornal crítico do governo, a Gazeta Renana. Então a Gazeta Renana, além de ser crítica ao governo, tinha vários judeus lá. Então no Império Prussiano, que já tinha o antissemitismo, né, bem consolidado, era muito simples fechar um jornal opositor, né, ao seu governo. Então o jornal, a Gazeta Renana será fechada, o Marx vai se ver, né, meio que isolado ali nessa situação, vai acabar sendo expulso ali, né, e junto com Arnold Ruge, ele vai fundar uma revista lá em Paris, uma revista onde vários trabalhadores alemães ali, né, exilados também, assim como Marx, eles publicavam artigos. O Marx era o principal, né, escritor ali da revista, o principal crítico que pertencia a esta revista aí fundada junto a Arnold Ruge. Então ele vai para Paris junto, né, com a Jenny, em 1843. Bom, vamos para o que é esse tal de materialismo histórico dialético. Não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas vamos tentar assim pensar que para Marx
o ser social, ou seja, a pessoa, né, dentro da sociedade, a sua forma de pensar e agir dentro da sociedade, ela é influenciada pela sua realidade material, tá? Pelo que ela vive ao seu redor, pelo que ela recebeu de herança material, né? E o seu legado que ela vai deixar para depois. Isso que constitui, tá? São essas coisas que constituem o ser social para Marx. Não são os idealismos, né? Então essa é a diferença. A grande sacada do Marx é usar a dialética, né, do Hegel, mas meio que muitos dizem que há uma inversão, né? Ao invés de trabalhar o choque de ideias, como o Hegel fazia, o Marx ele vai trabalhar o choque dentro da realidade social. Então as contradições elas existem no mundo material, não através do mundo ideal. Não é o choque de ideias que vai construir, né, um novo conceito a ser seguido, uma evolução. Não, são os conflitos reais mesmo. Então é a partir daí que o Marx ele vai consolidar, né, a partir da introdução da sua obra, esta questão aí de dialética, né, materialista. Por exemplo, na crítica à filosofia de direito de Hegel, ali na introdução da obra, o Marx vai trabalhar, ele vai culpar não o Estado, ele vai culpar o capitalismo, as relações de produção pelas mazelas da sociedade. É no capitalismo que está a solução dentro deste meio, né, de produção ali, e é o capitalismo grande culpado, né, pela realidade. Ele é o causador da realidade social existente ali. Por quê? Porque o capitalismo dividiu a sociedade em classes. Então essas são uma das primeiras observações do Marx. Elas são contrárias à ideia de Estado, que o Estado é a solução, o Estado é a razão, como é Hegel. Não, para o Marx não é o Estado. O próprio Estado é uma criação do capitalismo, do sistema, né, econômico ali vigente. Mas não para por aí. É nesta introdução aí da obra que vem a grande questão ali, né, que até hoje o Marx é acusado de ser anti-religião e blá blá blá, porque tem a expressão que ele usa lá, a religião é o ópio do povo. Por que o Marx fala isso? Ópio era a forma dos medicamentos analgésicos, né? Na época, o ópio estava na receita da maioria. Então, para o Marx, a religião amenizava a dor das pessoas, mas não trazia a cura das mazelas, né? Da exploração ali que existia na sociedade. Por isso que ele coloca a expressão, a religião é o ópio do povo. Ele não está chamando a religião de uma droga inútil que faz mal. Não, muito pelo contrário. Ele diz e afirma, né, dentro da obra, que a religião, neste caso, ela serve para diminuir as dores, né, da sociedade, o sofrimento causado pelo sistema capitalista. Mas não é através da religião que haverá a cura. Daí a expressão. Mas essa concepção aí, né, de materialismo histórico dialético ainda não está bem pronto. O Marx ele vai receber, né, alguns artigos ali para a revista. Entre eles, ele recebe a situação da classe trabalhadora inglesa, de um cara chamado Friedrich Engels. Engels era filho de um industriário alemão que trabalhava, né, na Inglaterra, tinha uma série de fábricas lá. E o Engels namorava, a princípio, uma operária bem atuante assim, na causa dos trabalhadores, que é a Mary Burns. Então, a partir da convivência com ela, o Engels vai observar a classe trabalhadora. Então, ele vai fazer uma série de observações de como a vida era sofrida, como o trabalhador era explorado, que as mães, por exemplo, né, elas, enquanto derramavam os leites nas máquinas, porque não conseguiam amamentar as suas crianças passavam fome. Então ele vai mostrar uma série de violências e explorações que o trabalhador sofre, né, na Inglaterra. Este texto, esse artigo, e depois o Marx vai conhecer o Engels por causa disso, e ali eles, tomando um cafezinho ali, né, em Paris, eles vão perceber que, na verdade, eles são sócios da vida, vai partir um laço de amizade ali muito grande entre os dois. A partir desta obra aí do Engels, o Marx vai perceber que há uma formação de uma nova classe,
a classe trabalhadora, o operariado, ele está sendo criado a partir da violência da classe dominadora. Então esta classe operária, essa classe que depois ele vai chamar de proletária, né, que são todos os trabalhadores, mas a partir desta criação desta classe operária, poderá haver mais um choque, né, mais um evento ali, uma revolução, e é a classe operária que será responsável pela destruição do capitalismo. É isso que o Marx começa a observar graças ao Engels. Daí o materialismo histórico dialético do Marx vai amadurecer, porque junto com Engels eles vão escrever a obra A Ideologia Alemã. E ali o materialismo histórico dialético, que é um método, né, uma metodologia científica de pesquisa, ela está consolidada. O Marx vai usar, assim como o Engels, assim como diversos outros pensadores comunistas, vão usar, né, o materialismo histórico dialético a partir de então para entender o mundo ao seu redor. Bom, então Marx ele é um materialista. Ele acredita que a realidade, o ser social, ele é constituído da sua realidade material. Dentro desta obra, a gente vai observar algumas questões. A dialética vem do Hegel. São as contradições, né, que criam novas realidades para o Marx. Contradições do meio de produção com o meio de troca. Então, a forma como nós produzimos e a forma como nós trocamos o que produzimos, estas contradições vão criar novas, né, situações ali. Então, daí que vem o termo dialético, tá? Porque ele mantém essa relação de choque de contrários ali, como o Hegel fazia. Bom, materialismo a gente já sabe, né, que é a realidade material, que está envolto, né, do ser social, ou seja, as coisas que nós produzimos para sobreviver ou que estão presentes no nosso dia a dia, elas influenciam a nossa forma, né, de ser, o ser social na sociedade ali. Bom, então a gente já sabe o que é o materialismo, né, o que é a dialética. Por que o histórico? Por que materialismo histórico, dialético? Porque como que tu vai observar esses choques? É a partir da história. Então o Marx ele vai dizer, para o Marx existiam duas grandes ciências, tá, para explicar o mundo. As ciências da natureza e as ciências da história. Para entender a sociedade, a gente tem que entender esta tal ciência da história. E para o Marx, a história começa quando o ser humano começa a produzir algo, as condições da sua sobrevivência. A diferença do ser humano para um outro ser vivo é a forma como a gente produz, a gente trabalha para conseguir o nosso alimento. Então, a partir do momento que o ser humano começou a plantar, né, na agricultura ali, ou domesticar os animais para o seu consumo, para a sua sobrevivência, ou seja, a gente passou a produzir as nossas condições de sobrevivência, a partir dali começa a nossa história. Por quê? Porque é a partir dessas primeiras ações que a realidade começa a ser influenciada, né, pela forma como a gente produz. Então, é a partir da agricultura que a gente vai ter um aumento, uma aglomeração, né, da sociedade, vão começar a surgir as sociedades humanas, né, depois as cidades. Por quê? Porque a gente começou a produzir, a nossa forma de produzir as condições de vida começaram a alterar a nossa forma, né, a nossa sociedade. Além da produção das condições de vida, historicamente, e está comprovado historicamente, o ser humano não gosta de trabalhar. Então, para o Marx, essa questão de nós não gostarmos de trabalhar sempre criou pessoas que não trabalham, e essas pessoas que não trabalham conseguem explorar as pessoas que trabalham. E daí vem a diferença de classes. Então a gente vai ter, desde a antiguidade, o Marx vai apontando dentro do materialismo histórico que há sempre um conflito de classes. Um grupo, uma classe dominante que explora o trabalho da classe dominada. Daí que vem, né, o sistema de escravidão, de servidão. Sempre há uma classe dominante, sempre há uma classe dominada. E é o choque, quando há um choque dessas classes, há uma mudança. Então é através da revolução que traz uma mudança. A burguesia,
era uma classe dominada pela aristocracia. Com as revoluções burguesas, né, como a Revolução Francesa, por exemplo, a gente tem uma mudança, a burguesia toma o poder. Então há uma mudança de classe ali, né? Há uma mudança da classe dominante. E isso só acontece historicamente através de uma revolução, através, né, da violência. Então são essas observações históricas ali que o Marx acaba fazendo, tá? Por isso que é materialismo histórico dialético. É observar, né, as contradições da forma de produção e da forma de troca na nossa história, que a gente vai conseguir, né, ter um entendimento do que deve ser feito, por exemplo, ou da nossa própria realidade. Por quê? Porque para o Marx, o ser humano recebe uma realidade, né, material. Quando eu nasci, eu recebi uma realidade material, e aí durante a minha vida a gente está produzindo uma nova realidade material para deixar para a próxima geração, né? Então basicamente é desta forma que o Marx, né, pensa o materialismo histórico dialético. Como Marx e Engels são materialistas, eles acreditam que apenas através da ação, né, da revolução, da luta entre classes, haverá uma mudança. Então ambos vão participar ativamente, né, de manifestações e de ações da classe trabalhadora, né, para poder transformar a sua realidade ali. Por isso eles vão participar de organizações ali, vão tentar criar, por exemplo, ligas, organizações de trabalhadores para fortalecer a classe operária. Em 1846, ambos, né, Marx e Engels, foram convidados para fazer parte da Liga dos Justos, que era uma liga de trabalhadores, artesãos, né, alemães, na sua maioria das vezes, que estavam na Inglaterra, por exemplo. Então, a Liga dos Justos, e nesse meio tempo, o Marx, ele é expulso de Paris, ele teve que morar em Bruxelas, tá? E ali em Bruxelas, ele e o Engels vão tentar, vão ser convidados a fazer parte dessa Liga dos Justos. A Liga dos Justos não estava dando certo, né? Eles tinham um lema, os homens são todos irmãos, né? O lema deles ali, mas é uma liga que está bastante enfraquecida, e o Marx e o Engels serão importantes porque eles vão ser convidados a fazerem parte, né, da diretoria da Liga para haver uma grande reforma ali. Então, o Marx e o Engels, eles vão expandir essa liga deixa de ser conhecida como a Liga dos Justos, ela vai se expandir porque ela vai ter um eixo Paris, Bruxelas, Londres. Esse eixo aí, né, vai aumentar o poder da Liga. Fazendo parte da direção, agora da Liga Comunista, né, Marx e Engels precisam de um novo estatuto, de um novo programa para o seu partido, né, que estava se formando aí, que era a Liga Comunista, o Partido Comunista. Então Marx, ele vai ser o responsável por elaborar. Só que é 1848 e tá para estourar na Europa a Primavera dos Povos, né, que a gente já teve uma aula em que eu abordei este tema, é bem importante, né? São uma série de revoluções que vão se espalhar por toda a Europa. Berlim, Praga, Viena, Roma, Paris, né? Londres não, tá? Londres, que era o centro ali, não vai ser tão forte a Primavera dos Povos lá. Mas nesses outros lugares, diversas organizações dos trabalhadores vão tentar tomar o poder. E vai haver, né, uma grande tentativa de transformação ali. Só que, diferente das outras revoluções, está todo mundo sacando que vai ter essa de 48. Vai acontecer a qualquer momento, os trabalhadores vão, né, agir, porque a burguesia e a aristocracia já estavam, né, em choque. O Marx, nesse meio tempo, acaba terminando, né, o que ele vai chamar de o Manifesto do Partido Comunista, que hoje é conhecido como o Manifesto Comunista, que é esse grande estatuto. Lá há uma sumarização, né? Ou seja, um grande resumão do seu pensamento é jogado dentro do manifesto, que começa como o espectro comunista aterroriza o mundo, né? Algo assim, né? Então, ele começa já abordando esta questão ali, né, do comunismo no mundo, o espectro comunista que ameaça, né, as relações de poder ali. O Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, né, neste manifesto a gente vai ter um grande resumão
e numa linguagem simples para os trabalhadores entenderem quais eram as reais motivações ali, né, do Marx, basicamente, apesar de no começo não haver o nome dele da obra. Depois, posteriormente, né, o Marx vai começar nas outras edições do manifesto, aí todo mundo vai saber que foi proposto pelo Marx. Mas a ideia do Marx nem era colocar o seu nome ali na obra. O que ele vai consolidar? Ele vai mostrar, dentro do materialismo histórico dialético, essa luta de classes, que a classe operária, proletária até então, a classe trabalhadora, graças ao capitalismo, ela acabou se formando. Até então, nenhuma classe tinha condições de mudança, mas essa classe que o capitalismo formou através da exploração, né, e da aglomeração das pessoas ali, acabou criando uma nova classe. E esta classe, sim, detém as condições históricas para fazer a mudança através da revolução. Só que quando houver esta mudança, esta classe, que nem é reconhecida como classe, vai ter que acabar com todas as classes. Porque para o Marx, o grande problema da humanidade é a diferença de classes. São pessoas que não trabalham, que exploram as pessoas que trabalham. Mas por que essas pessoas que não trabalham? Eles são vagabundos? Mas como? Eu conheço vários que não têm nem onde viver. Sim. É que as pessoas que não trabalham para explorar as que trabalham, elas devem ter a propriedade privada dos meios de produção, tá? Esta é a questão. Então, a pessoa que não trabalha, ela não e explora a outra, essa classe burguesa dominante, ela detém a propriedade privada dos meios de produção. Ela detém o poder sobre as máquinas, são delas, as empresas são delas, por isso que elas exploram aqueles, né, trabalhadores. E através dessa exploração, essa classe acabou se fortalecendo. E essa classe tem as condições, né, está presente ali no Manifesto Comunista, para derrubar, né, a classe burguesa. Só que no momento que houver essa inversão, há a necessidade de acabar com a propriedade privada dos meios de produção. E o término da propriedade privada dos meios de produção vai acabar com esta relação de exploração. E aí a luta de classes, né, vai ter fim, que era o grande problema histórico ali da humanidade. Era esta questão ali, é isso que está presente no manifesto. Dentro do manifesto, a gente vai ter o esclarecimento a alguns preconceitos que existem até hoje, tá? E o Marx e o Engels já respondiam até então. Por exemplo, o comunismo visa acabar com a propriedade privada? Visa acabar com a minha casa, tirar o carro de mim, eu não vou mais poder ter as minhas coisas? O Marx coloca assim, ó, não. A tua propriedade, ela é a tua propriedade pessoal. Aquilo que tu conquistou pelo mérito, a tua casa, teu carro, tuas coisas ali, né? Isso aí, quem está retirando, acabando, extinguindo aos poucos, é a classe burguesa, jamais o comunista. Tá? Então Marx diz que a tua casa, o teu carro, essas propriedades pessoais através do mérito, quem está acabando com elas é a própria classe burguesa. Quem vai extinguir elas é a classe burguesa. O que o comunismo prega é a extinção da propriedade privada dos meios de produção. É acabar com a dominação da forma de produzir. Eu tenho uma fábrica. É por tu ter essa fábrica que tu explora outras pessoas. Então é por causa desta propriedade privada. É a propriedade privada dos meios de produção que tem que acabar. A propriedade pessoal, a própria burguesia já estava acabando. Tenta não pagar o imposto da tua casa. A tua casa vai para quem? Né? Volta para o Estado. O Estado é dominado pela classe dominante, pela burguesia. Então é esta relação aí, né, que o Marx coloca bem fortemente no manifesto. Ele já esclarece esse tema. Sobre o fim da família, o comunismo quer o fim da família? O Marx vai dizer que essa estrutura de família que existia naquela época, né, e existe em grande parte até hoje, ela não consegue dar conta, né, da formação do ser humano. Por quê? Porque a família, o conceito de família que é utilizado, não está adaptado àquele mundo. Para o Marx, ele ataca, na verdade, né, a classe burguesa, porque a classe burguesa ela quer que o trabalhador cuide da educação do seu filho. Porém, a classe burguesa
afasta o trabalhador do convívio do seu filho através da carga horária na fábrica, da pressão sobre o trabalho. Então, para o Marx, essa configuração de família aí, né, ela automaticamente seria transformada porque haveria uma nova realidade dentro de um novo mundo que surgisse sem classes, né? Só que ele não diz como será essa nova realidade. Ele só vai dizer que, por exemplo, no meio, né, nesse meio de transição aí para um mundo sem classes, o Estado deveria cuidar, né, da educação, né, das crianças ali. Por quê? Porque o trabalhador não conseguia fazer isso. Ele estava cada vez mais longe da família. A industrialização ali, né, a classe burguesa, ela que destruía a família, acabando com os laços familiares e transformando, o que era comum naquela época, né, as crianças em simples objetos de trabalho, porque naquela época do Marx o trabalho infantil tinha se espalhado, né, por todo o continente ali. O comunismo, por exemplo, prega o fim dos valores tradicionais? Bom, gente, essa é uma questão bem interessante. Para o Marx, a forma como nós trabalhamos, né, as nossas relações sociais, elas são baseadas a partir de uma infraestrutura, que é a nossa realidade ali material. E a partir dessa infraestrutura há uma superestrutura, que são as instituições, por exemplo, a religião, a política, né, o governo, o Estado ali, em geral. Esta superestrutura, ela, né, é uma forma da classe dominante se impor à classe dominada. Então, como a superestrutura, ela é uma criação da classe dominante, se houver uma mudança através da revolução, né, no mundo comunista, é natural que estas superestruturas vão ser exterminadas, né, elas vão acabar sumindo. Por quê? Vou dar um exemplo, a religião. A religião faz parte, né, desta superestrutura aí, dessa criação, né, dos meios de produção e seus intercâmbios. Bom, a religião, naquela época, como se hoje fosse diferente, né, ela era dominada por homens. Então, há sim dentro, né, daquela realidade ali de religião o domínio dos homens. A maioria dos sacerdotes eram homens, né? As regras religiosas eram impostas ali por homens, as lideranças religiosas eram feitas, né, por homens. Então há sim dentro da religião uma influência ali, né, da realidade material, né, da infraestrutura. E esta religião influencia também a própria infraestrutura, porque ela é uma superestrutura construída pela ideia de mundo da classe dominante. Se terminar, né, este domínio da burguesia, naturalmente estas superestruturas vão acabar desaparecendo. As ideias como liberdade, né, e igualdade, elas vão acabar se modificando, porque elas são ideias impostas pela classe dominante. Então haverá uma mudança, não se sabe o que será pensado. O Marx, ele evita, isso eu vou falar mais de uma vez, né, falar sobre um mundo comunista. Não, porque ele pensa através da realidade capitalista, daquele mundo dele. Ele não sabe como será a nova realidade. Não tem como ele saber. Então, esta é uma questão bem importante ali, né? Sim, haverá, mas não é a destruição dos valores tradicionais e morais. Haverá esta mudança natural aí. Porque para o Marx, estes valores tradicionais são imposições da classe dominante sobre, né, os dominados. Gente, o Manifesto do Partido Comunista, ele é um manifesto político também. Por isso que ele prevê, mais de uma vez, a luta de classes, a mudança através da revolução, da transformação. Eu vou ler para vocês o trechinho final ali do manifesto, né, o último parágrafo, acho bem interessante. Aí vocês vão ter uma ideia do que é, né, esta postura política aí daquele tempo. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. O fracasso da Primavera dos Povos aí vai se refletir na vida de Marx e Engels profundamente.
o Marx e o Engels, eles vão participar ativamente desse processo aí, né, de revolucionário que está acontecendo na Europa toda. Eles vão se dirigir para a cidade de Colônia. Lá eles vão financiar e participar ativamente, né, dessas tentativas de mudança. Só que, como vocês já perceberam, a Primavera dos Povos dá errado. Há uma forte contra-revolução ali. Aristocratas e burgueses vão se unir contra os trabalhadores. E aí a causa dá errado. A Primavera dos Povos se mostra um grande fracasso para a ação dos trabalhadores. Esta derrota vai influenciar muito pesadamente, né, a vida do Marx, da Jenny e dos seus filhos, da sua família ali. O Marx ele vai ser expulso da Prússia, né, novamente. Ele tenta se exilar em Paris, não consegue. A França não quer ele, tá? Porque a Primavera dos Povos foi realmente forte na França também. Bruxelas também não quer ele. Então Marx fica completamente apátrida, ele não tem onde ficar. Apenas em Londres, onde a Primavera dos Povos foi mais fraca, porque lá a industrialização, né, o imperialismo britânico já era mais forte, então lá o liberalismo, né, já estava muito consolidado, então eles não tinham essa preocupação. O Marx consegue exílio em Londres, consegue o exílio, mas não consegue trabalho, não consegue fontes de renda. E ele tinha gasto tudo, ou ele tinha raspado o fundo da carteira, né, nas revoluções ali. E o Engels tinha se afastado do seu pai, então, óbvio, ele não tinha como financiar o Marx. O Marx vai para a Inglaterra. Lá, dentro da sua vida pessoal, vai ser, a década de 1850, vai representar a grande tragédia humana, né, de Marx. E aí cabe a gente contar as histórias tristes aqui também, né? Marx tinha 4 filhos quando foi para Londres, tá? As meninas todas tinham o início do nome Jenny, então era Jenny Carolina, Jenny Laura, Jenny Eleanor, e o menino, né, era o Edgar. Bom, eles foram lá para Londres. Lá o Marx vai ter o Guido, o Heinrich e a Francisca. Os 3 vão morrer muito bebês já, tá? Esses 3 vão morrer bebês. Porque as condições de moradia são precárias, Londres é muito úmida e fria, então a pneumonia está solta, né? As doenças pulmonares ali. Os 3, basicamente, né? O Guido e o Heinrich vão morrer logo, né? Bebezinhos mesmo. A Francisca com mais de 1 ano. A Francisca, quando morre em 1852, o Marx não tem dinheiro para o caixão dela. E aí é uma vizinha francesa que vai doar o dinheiro, né, para o caixão da Francisca. Mas o grande impacto familiar ao Marx vai ser a morte do Edgar. Porque o Edgar já tinha 8 anos quando morreu. E o Edgar, tá, segundo correspondências, ele foi, né, definhando, assim. Os seus bracinhos estavam muito finos. A Jenny, né, a mãe, ela não conseguia nem ficar mais ao lado do filho de tanto desespero, porque ele estava morrendo, né? O Marx que ficou ao redor do lado dele nos últimos momentos. A Jenny entrou em colapso, não aguentou. A morte do Edgar, com 8 anos, ela vai abalar muito, muito Marx. Ali Marx lamenta ser um ativista, lamenta colocar a família, né, naquela condição. Ali Marx lamenta não ter religião. São os grandes lamentos ali, né, ocorrem com a morte do Edgar. Mas, a partir da morte dele, vão surgir várias fofocas. O Marx deixa a família passar fome, ele não liga para os filhos, ele que colocou a família naquela condição, né? O Edgar morreu de fome, por causa do relato dos braços finos, né? O Marx, ele realmente passa por uma dificuldade financeira enorme naquele tempo, né? As fofocas aumentam muito, mas a sua relação com a família sempre foi muito carinhosa. Tá? Principalmente com os seus filhos, tá? Com a esposa também, mas principalmente com os seus filhos. As correspondências que a gente observa, vem que o Marx, quando podia, né, brincava com as suas meninas, procurou sempre dar a melhor educação possível para elas, tanto que elas vão saber muitos idiomas e vão ajudar o Marx nas traduções, né? Ele sempre buscou bons casamentos, porque ele entendia a realidade do mundo. Essa é a questão. Ele entendia a realidade do mundo dele e dentro daquela realidade ele tentou, é óbvio, né, prover o melhor para as meninas. Elas vão se tornar todas ativistas, não vai adiantar muito, né? Então o Marx tem uma relação, né, com a família ali muito boa, a esposa sempre apoiou ele, a Jenny sempre apoiou,
sempre participou junto, né, das produções, né, e de tudo mais ali. Então, esta fofoca histórica aí, né, tentaram obscurecer esse período do Marx, é uma das ações, né, anticomunistas mais comuns que a gente tem. Tem as fofocas históricas, né? Também tem umas fofocas que eu não sei, até hoje ninguém conseguiu comprovar se é verdade ou não, mas tudo indica que foi. A Jenny von Westphalen, né, a esposa, partiu com as filhas para a Prússia. E aí, durante esse período, essa década de 50, de 1850, eu acho que foi em 1856. E aí ela vai, 9 meses depois ela volta, né? E a governanta, Helena Delmuth, ela tem um bebê. E aí esse bebê, há uma grande, meu Deus, o Marx, né, traiu a Jenny e tudo mais. O Engels vai dizer que o filho é dele, tanto que o primeiro nome vai ser Friedrich Delmuth, e aí ele vai ser, né, cedido a uma família proletária ali inglesa, que vai cuidar do Friedrich, né, do Delmuth. Então essa é a grande fofoca. Filha de quem, afinal de contas? A Helena apareceu grávida. Pô, nos 9 meses certinhos, nesse meio tempo de precariedade financeira, a Jenny adianta algumas heranças, né, porque a família dela era abastada. O Marx vai fazer diversos artigos, né, para um jornal, New York Daily Tribune, né, um jornal de Nova York, ele vai mandar artigos, tentando, né, sobreviver. Ele vai tentar trabalhar numa rede de telégrafo, mas a letra dele é ruim, ele é, né, descartado. Ele não tem nacionalidade inglesa, ele não tem passaporte, ele é um ilegal, quase um ilegal, um exilado, um apátrida ali no meio de Londres. Então tudo é muito difícil para ele. Sem contar que o trabalho do Marx era intelectual, ele não tinha financiamento para isso. O Engels não tinha essas condições, né? No final da década de 50, lá nos anos de 1860, aí a condição financeira do Marx melhora um pouquinho. Gente, durante esse meio tempo aí dessa vida atribulada aí, né, pessoalmente, do Marx, essa condição terrível ali que ele está passando, ele vai fazer ele continua trabalhando, né, escrevendo, ele vai fazer diversas observações políticas também, né? Afinal, Marx, ele é político, um ativista. Então ele vai observar, por exemplo, pós-Primavera dos Povos, o que vai se consolidar, ele vai estudar esse evento, e ele vai perceber o que acontece, por que a classe trabalhadora perdeu, né? Como o capitalismo reage. Então ele vai observar dentro da obra O 18 de Brumário, tá? de Luiz Bonaparte, 1851, ele escreve, lança a obra. E dentro dessa obra, basicamente, ele vai dizer o seguinte: o Luiz Bonaparte, tá? Ele era o sobrinho neto do Napoleão Bonaparte, né? Ele nem francês era, mas ele é um produto, tá, do populismo de massas que já está surgindo naquela época ali. Ele representava o campesinato, né, o pobre, um pouquinho da aristocracia. Ele fez uma mistureba toda, tá? Durante a Primavera dos Povos ele assume o governo francês, depois ele dá um golpe no 18 de Brumário, ali se torna imperador da França, como Napoleão III, porque o seu pai seria, no caso, Napoleão II. Então, o Marx vai dizer que há ali um bonapartismo, né? Uma espécie de governo populista. Aqueles anseios aristocratas e populares que o Luiz Bonaparte representava, essa mudança, vamos, né, voltar às nossas tradições do campesinato e tudo mais, todas essas ideias que o Luiz Bonaparte tinha, ele não consegue implementar. Ele não transforma a sociedade francesa, mesmo a burguesia estando fraca e não estando no poder. Por quê? Porque o Marx percebe que o Estado, ele é uma construção burguesa. Há propriedade privada ali na França. Então o Bonaparte, ele não consegue transformar isso daí através do Estado, porque o Estado é uma criação burguesa. E mesmo neste período em que a burguesia não está no poder, por que a burguesia perde o poder? O Marx também fala, olha, a burguesia, os burgueses não são unidos, eles competem entre si, porque o capitalismo é uma grande competição. Quando esta competição fica mais forte e enfraquece a própria classe burguesa, ela abre espaço para novas formas de poder, como o bonapartismo que surge ali. Mas esse bonapartismo não consegue transformar o governo, a sociedade. Por quê? Porque ainda há a presença da propriedade dos meios de produção.
Ainda há a presença do capitalismo. O Estado é um produto do capitalismo, não é o capitalismo que é um produto do Estado. Então Marx vai observar, ele não vai voltar a vassalagem, não vai voltar, né, a nobreza para a França, porque o Estado ele já está, né, estruturado a partir da propriedade privada dos meios de produção. Então a burguesia se afasta, não tem problema, se afasta do poder, se reestrutura, fica ainda mais forte, tá? Então esta é a questão, e o próprio governo vai ter que se adaptar ao que a burguesia quer. O Hegel sempre dizia que a história se repetia duas vezes. Aí o Marx, no final dessa obra, vai dizer a história se repete duas vezes, parafraseando o Hegel, né? Porque ele é bem sarcástico. A primeira como tragédia, que é com Napoleão Bonaparte, e a segunda como farsa, que é com Luiz Bonaparte ali. Marx vai continuar participando ativamente, né, do movimento operário dos trabalhadores em geral, tanto é que em 1864 ele vai começar a presidir uma associação internacional dos trabalhadores, que será formada, a primeira internacional. Ele vai presidir, vai ser o secretário, um dos secretários gerais ali, né, da associação entre os anos de 1864 e 1876. Dentro deste período, a gente vai ter um outro evento muito importante, né, para a história dos movimentos socialistas. O Bismarck vai invadir a Guerra Franco-Prussiana, vai invadir, né, e derrotar a França em 1870. E aí, em janeiro de 1871, a gente tem uma sublevação, né? Os trabalhadores vão tomar o poder ali de Paris, vão criar a Comuna de Paris. Por 72 dias, os trabalhadores governarão a capital da França. O movimento armado que foi planejado, ele foi informado, né, à Primeira Internacional, ele foi desaconselhado por Marx. Marx disse que não havia ainda uma organização forte o suficiente, né, para manter a revolução em curso e que os trabalhadores acabariam sendo dizimados, né? Era esta a posição do Marx. Mas acontece a Comuna de Paris, para vocês terem uma ideia, já fazia, né, por 5 meses houve esse cerco de Paris, houve falta d'água e de comida ali, né? O movimento sofreu muita dificuldade para se manter, mas os trabalhadores, né, do mundo inteiro tentaram se reunir para combater. O Marx escreveu muito sobre esse período dentro da sua obra A Guerra Civil na França. A gente tem ainda um olhar ali, né, sobre o conflito a partir do Marx. E aí vem posições interessantes. Politicamente, por exemplo, o Marx tinha uma posição e aí os anarquistas como do Bakunin não vão seguir os conselhos, né, da Primeira Internacional, vão acabar ativamente participando do processo ali, aí a gente começa a ter um afastamento entre os anarquistas e os demais grupos ali, né, socialistas liderados por Karl Marx durante esse período. Mas é importante a gente observar o olhar do Karl Marx, né, em relação à Comuna de Paris. Ele vai fazer observações interessantes, ele vai, na verdade, criticar e acusar o governo francês de Albert Thiers, né, que vai acabar se apoiando aos prussianos para poder destruir a resistência dos trabalhadores. Então, milhares de trabalhadores vão ser executados no processo ali da Comuna de Paris, os comunards, como eram chamados, né? O Marx vai acabar analisando principalmente o papel do Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia. Ele vai trabalhar um novo conceito, ele vai dizer que o Bismarck provocou a invasão na França porque ele queria a expansão econômica da Prússia. E essa é uma política imperialista, ou seja, todo esse conflito acontece em razão do capitalismo, né? Da postura do Bismarck em expandir o capitalismo prussiano ali. Pelas razões econômicas acontece a guerra. Napoleão acaba sendo até preso, né? O imperador Napoleão III, sim, ele é preso. Eu já abordei um pouco dessa história ali na formação da Alemanha. Então a gente tem essas condições ali. Aí o Marx, é claro, ele vai poder observar um pouquinho, né, sobre esta organização dos trabalhadores, sobre esta comuna. E aí ele vai abordar o governo transitório, em que este governo dos trabalhadores, se eles se mantivessem, eles poderiam acabar com a propriedade privada dos meios de produção e poderiam, né, acabar transformando o governo da França. Mas isso não aconteceu, eles foram
traídos pela burguesia francesa e prussiana, que vão acabar se unindo, né, para dizimar estes trabalhadores aí da Comuna de Paris. Mas ela dura por volta de 72 dias. Por 72 dias há um governo socialista ali, né? Há uma experiência, algo feito pelos trabalhadores. Em 1875 nós temos uma outra participação política do Marx bem interessante. A formação do Partido Operário Alemão, que é um partido reformista gigantesco, né, na então Prússia, na Alemanha, perdão, né, que recente tinha surgido. Então a formação desse Partido Operário Alemão, ela é inspirada num socialista francês, o La Salle. Quando o programa do partido está pronto, eles enviam para o Marx. O Marx faz então a crítica ao programa de Gotha, né? Gotha era a cidade ali, né, da onde estava situado esse partido. E a partir desta crítica, ele vai fazer inúmeras críticas aos socialistas que buscavam, através da política, né, os chamados reformistas, a mudança. Ele vai dizer que não adianta se aliar à burguesia para transformar. Era isso o que indicava, né, o materialismo histórico dialético, que não teria condições de mudança com uma aliança, né? Trabalhando sobre a perspectiva da burguesia, o socialismo jamais venceria. Era basicamente se assentar no modo operandi burguês. Essa é a grande crítica do Marx com relação, né, aos socialistas ali, lassalistas, né, como eram conhecidos. Também na crítica ao programa de Gotha, né, ou Gotha, é bom porque a gente observa um Marx mais maduro, né? A gente já está lá na metade da década de 1870. E ali ele vai expor, e é muito raro, algumas propostas sobre um eventual governo socialista. Para o Marx, e aí é a primeira vez que ele usa essa expressão, não é a primeira, é uma das únicas vezes em que ele usa essa expressão, né? A partir do governo burguês deveria haver uma revolução. E assim a gente teria a ditadura revolucionária do proletariado, ou seja, os trabalhadores tomariam o poder e fariam um governo de transição. Esse governo de transição deveria criar uma espécie de fundo social para que houvesse, né, uma melhor equivalência na divisão do que tu produzia no teu trabalho. A partir dessa fase, a gente deveria ter a extinção progressiva da propriedade privada dos meios de produção. Então, a propriedade privada dos meios de produção seria extinta e assim a classe burguesa deixaria de existir. Só haveria uma classe, não deveria mais, né, haver divisão de classe, ou seja, todo mundo sobreviveria a partir do seu trabalho, sem explorar o trabalho de ninguém. E aí a gente chegaria numa fase em que não haveria necessidade de Estado, que seria a fase superior do comunismo. Essa fase superior não teria classe social, né, e todo mundo trabalharia de acordo com a sua capacidade, né, recebendo de acordo com a sua necessidade, que era a grande diretriz, assim, do comunismo, como está expresso na própria frase, né, do Marx. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Tá? Essa é a grande expressão ali do comunismo, né, da sua fase superior. A ditadura do proletariado, como é abordada hoje, é um tema que vai ser trabalhado lá na Revolução Russa, essa expressão ditadura do proletariado. O Marx mal usava isso, tá? Ele sempre chamava de governo transitório, governo transitório, governo transitório. Ele se expressou nessa crítica aí do programa de Gotha, que ele acabou usando nessa expressão, ele usava diversas vezes, tá? Então, mas é interessante pensar que tem muitos termos que eles vão ser supervalorizados lá na Revolução Russa. Ditadura do proletariado, que é com Lenin, o próprio nome do comunismo, a própria bandeira vai surgir lá. Então essa simbologia toda aí vem depois, não é nesse momento aí. A abordagem do Marx sobre economia começa com Proudhon. Quando ele vai para a França, ele encontra Proudhon, e o Proudhon está escrevendo sobre a propriedade é um roubo, né? Depois ele faz a teoria da miséria, a filosofia da miséria, e o Marx responde com a miséria da filosofia. Nesta resposta, o Marx está testando os seus estudos econômicos. Mas é quando ele está numa pindaíba, como a gente diz, lá na década de 1850, que ele começa a se aprofundar ainda mais. Ele está em Londres, ferrado, cheio de problemas
familiares, né? A gente já falou das perdas dele. E nesse contexto ele vai se enterrar na biblioteca ali que fica no Museu Britânico, né? E ele vai conseguir estudar entre 1857, ele começa por volta, né, deste ano, a se aprofundar nos seus estudos econômicos. Ele vai ter acesso a grandes economistas dos Estados Unidos, né, da França e principalmente os clássicos, né, do liberalismo inglês, como Adam Smith e o David Ricardo. Tá? Então ele vai ter acesso a todos esses economistas e aí ele vai começar os seus estudos econômicos, tá? Os seus manuscritos econômicos, que ficaram conhecidos como Grundrisse, né? O Grundrisse é manuscrito em alemão. Nesse meio tempo ele vai começar a entender um pouco mais sobre economia e a partir daí desses manuscritos ele vai criar a sua grande obra intelectual, que é O Capital, tá? Então Marx vai escrever o Capital, acho que a partir de 64 o Capital está pronto, vai ser publicado em 67. São 3 volumes do Capital, mas o primeiro é o único escrito totalmente por Marx e que ele publica em vida, que é o volume 1, que trabalha basicamente sobre os modos de produção. O volume 2 fala mais sobre o sistema de trocas, né? E o volume 3 tem outros estudos mais abrangentes, assim, o excedente sobre a forma de juros, né? As contradições do capitalismo. Essa obra é um pouco inacabada, tá? Mas o Engels vai pegar os manuscritos do Marx, destas 2 obras restantes, do Capital 2 e 3, né? Os outros 2 volumes, e vai terminá-los, tá? Mas o Marx em vida publica o 1, que não faz muito sucesso, porque é um livro muito complexo. O primeiro capítulo é chatíssimo, é muito difícil, tá, de entender, ele é lento, moroso, mas é um grande estudo sobre o capitalismo que a maioria das pessoas, né, como eu, não tenho uma compreensão total do Capital, né? É bem complexo, leva muito tempo ali para a gente fazer uma leitura mais aprofundada sobre o tema, mas não é de forma alguma uma obra ingênua, como alguns ficam tentando expressar, né? As pessoas que falam que o Capital é uma obra ingênua, sem valor, atrasada, equivocada, estas pessoas não leram o Capital, tá? O Capital é um grande estudo sobre o capitalismo no século XIX. E o Marx, dentro do materialismo histórico dialético, vai abordar o trabalho, e ele vai perceber, né, que a produção, o ser humano produzia primeiramente de acordo com as suas necessidades sociais, né, da sociedade em geral. A partir do mercantilismo, o trabalho e a nossa produção, elas viram produtos, mas produtos para troca, para o mercado. E a partir daí surge o que ele trata, o Marx trabalha primeiro sobre o que é a tal da mercadoria. E aí o fruto do trabalho passa a ser uma mercadoria. E essa mercadoria tem valores, valor de troca e valor de uso. Ou seja, tu produz pensando no que aquilo que tu faz vai valer para ser trocado, e a pessoa que for comprar vai pensar, né, no que aquilo vai ser bom para si, qual o seu valor de uso. Então o Marx vai trabalhar muito esse conceito de mercadoria. Dentro desse conceito de mercadoria, ele vai perceber que o trabalho virou uma mercadoria. Por isso que a força de trabalho ela é adquirida, né, do trabalhador. O Marx vai perceber que assim como a mercadoria tem um duplo caráter de valor, o trabalho também tem. E que o trabalho tem 2 valores. Nós temos o trabalho concreto, que tem um valor de uso, e o trabalho abstrato, que tem um valor de troca. O trabalho concreto é aquele trabalho que está incorporado na vida do trabalhador. Por exemplo, está no sobrenome. Machado, que era do lenhador, né? Correia, Ferreira, Schumacher, que é sapateiro. Então, e estas profissões, essas formas de trabalho, elas produzem valor de uso. Outra forma de trabalho que nasceu por causa da mercadoria é o trabalho abstrato, que é o trabalho assalariado, indiferenciado, onde tu não sabe o que tu vai produzir, por exemplo, para o teu dia a dia, tu não vê, é só valor de troca, é só para produzir para o mercado. Esse trabalho aí, ele é indiferenciado, então tu não consegue medir o valor deste trabalho. Por isso que o Marx vai desenvolver uma outra teoria para medir o valor desse trabalho abstrato aí. Para o Marx é apenas a partir do tempo.
de trabalho que tu consegue demonstrar o valor deste trabalho abstrato aí. E aí a gente vai trabalhar um outro conceito, que é o do mais-valor ou mais-valia. Então, para o Marx, o processo de produção capitalista é um processo de criação de valor de uso. O trabalho abstrato faz parte deste processo. O capitalista controla o trabalho e controla o trabalhador, né, através dele próprio, dos seus gerentes, supervisores, encarregados. Para isso, para lucrar em cima do trabalho, a gente vai ter, né, a observação do Marx, que é a do mais-valor. Ou um mais-valor absoluto, que é obtido a partir do prolongamento da jornada de trabalho, ou um mais-valor relativo, que é obtido através da mecanização, né, da incorporação de tecnologias no teu trabalho, onde a tua produção aumenta dentro daquela carga horária. Ou seja, para o Marx, o trabalhador é uma mercadoria que produz objetos. Logo, a gente produz, né, valor de uso para troca, tá? O trabalhador, a partir do seu trabalho. Só que o trabalhador vai trabalhar muito mais do que é necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, para a minha sobrevivência, bastaria eu trabalhar 2 horas por dia, que o fruto do meu trabalho me daria condições para sobreviver. Mas o patrão, o capitalista, ele precisa explorar o meu trabalho. Então eu trabalho 8 horas, 2 para mim, 6 horas para ele. Estas 6 horas que eu trabalho para ele é o lucro dele, através do mais-valor. Então, quanto mais o capitalista espremer o meu trabalho, mais ele explorar o trabalho, né, de mim, mais ele vai lucrar. Então, a tendência no capitalismo é que, mesmo com a incorporação de tecnologias, né, a tendência é sempre trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Tem que ter mais eficiência, tem que ter mais trabalho, porque a partir dessa exploração do mais-valor do que tu trabalha é que o capitalista vai lucrar. Por que que ele tem esse poder para lucrar em cima do teu trabalho? Porque ele te dá a propriedade privada dos meios de produção. Ele tem as ferramentas para isso. Por isso que tu tem que trabalhar e vender o teu trabalho como uma mercadoria. Como tu vende o teu trabalho como uma mercadoria, tu vai receber apenas uma parte dele. E aquela outra parte fica para o dono da propriedade privada do meio de produção, que vive a partir, né, do lucro sobre o teu trabalho. Então, basicamente, é esta questão aí, né, do mais-valor ou da mais-valia. É óbvio que se tu trabalhares 8 horas do dia para ti, o capitalista não vai ganhar nada, né? Ele não vai lucrar. Por isso que a gente sempre tem que vender, né, o nosso trabalho como uma mercadoria. Tu recebe um salário. E o Marx vai dizer que o salário não é sobre o teu trabalho. O salário é sobre a tua força de trabalho. Tu vende a tua força de trabalho. Naquelas 8 horas lá, o capitalista, o comprador do teu trabalho, ele vai fazer o que quiser, né, para lucrar em cima dele. Então, daí que vem o salário. O salário nada mais é que um mecanismo que oculta, né, o valor do teu trabalho. Ele é apenas um pagamento sobre a tua força de trabalho. Então, esta é a relação do salário ali para Marx. Tá? É uma forma de enganar, né, o trabalhador, né, de não pagar sobre o seu trabalho, somente sobre a sua força de trabalho. Por isso que quem muitas vezes trabalha, né, sempre está descontente com o seu salário. Por quê? Porque tu nunca vai receber sobre o que tu produz, sobre o que tu trabalha. Tu vai receber apenas sobre a força de trabalho que tu vendeu, né, não sobre o teu trabalho. Essa parte é bem complexa, eu não sei como deixar mais simples. Peraí, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, com canetas, vamos fazer um exemplo. Eu produzo 2 canetas, mas eu recebo o lucro sobre a tampinha, tá? A tampinha é o trabalho para minha sobrevivência. O restante vai para quem tem as máquinas para eu produzir as canetas, quem me deu a matéria-prima e tudo mais, que é quem detém os meios, né, de produção ali. Então as canetas vão para o capitalista. Pronto, viram o que é para mim, o que é para ele. Isso tudo é fruto do meu trabalho, as 2 canetas são meu trabalho, mas eu vendi a minha força de trabalho. Logo eu ganhei pela minha força de trabalho somente a tampinha, que é o necessário para eu sobreviver, né? E o restante vai para o capitalista, que conseguiu espremer o meu trabalho e conseguiu, né, o lucro a partir
dessa minha produção aí, do uso da minha força de trabalho. Peraí, mas eu não recebo apenas para minha existência. Eu consigo comprar uma casa, consigo comprar minhas roupas, o carro. Aí vem outra relação do Marx. Ele vai dizer que os meios de subsistência, né, eles variam de acordo com a época e com o lugar em que tu vives. Logo, se tu vive num lugar mais próspero, é lógico que o teu salário relativo será maior, né? Tu vai conseguir comprar estes meios aí. Mas é porque o capitalista ele está lucrando ainda mais sobre o teu trabalho. Porque o capitalismo, ele vive um processo de acumulação sem fim. É acumular lucro, 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 lucro e acumulação. É este o processo inevitável do capitalismo. Então não é porque a divisão, a parcela sobre o teu salário aumentou. O capitalista está dividindo mais, o mais valor está indo mais para ti. Não, ele criou outros instrumentos, né, outras ferramentas no processo para espremer ainda mais o teu trabalho. Então, se tu ganhou 50% de aumento, provavelmente o lucro sobre o teu trabalho deve ter aumentado uns 100%, tá? Porque dentro do capitalismo há sempre a necessidade de acumulação de capital, não tem outra saída. Então, esta é a questão do salário relativo aí que o Marx trabalha. Não se iluda sobre o teu salário. Um outro conceito do Marx é o conceito de fetiche. Fetiche vem do português, feitiço. Por quê? O Marx vai abordar que o produto do trabalho acaba se separando do operário, de tal forma que muitas vezes o operário ele se acha um ajudante do capitalista ou do próprio capital ali, e não mais ele sendo fruto do capital, sendo ele um produtor de valor. Esta relação de separação, de falta de compreensão, de falta de percepção mesmo do trabalhador, né? O Marx vai dizer que é um fenômeno do capitalismo, porque ele causa um fetiche. Uma das coisas que causam fetiche, por exemplo, um dos fetiches, principais fetiches do capitalismo é o dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria que compra outra mercadoria. Logo, o sonho das pessoas é, por exemplo, elas acham que uma mercadoria resolve tudo. Com aquelas expressões, por exemplo, o dinheiro compra tudo. Isso faz parte do fetiche, né? O dinheiro é uma própria mercadoria. Então a relação de troca deixou de ser entre as pessoas, passou a ser entre mercadorias. Esta falta de noção, né, do trabalhador sobre a produção, sua própria produção, né, do seu meio de produzir, vai criar, por exemplo, outra expressão lá. Uma outra ideia de que é o empresário que cria os empregos e não mais a demanda por trabalho, né? Então vai trazendo compreensões diferentes do próprio trabalhador sobre o seu trabalho. E aí a gente vai ir para um outro conceito de alienação. Alienado é aquele que não consegue mais ver a realidade. O trabalhador muitas vezes ele se torna alienado. Por quê? Porque o fetiche ele traz esse conceito de alienação, que é o trabalhador não reconhecer mais naquilo que ele produz o seu meio de sobrevivência, subsistência. Ou seja, eu não consigo mais entender, eu não consigo mais perceber a partir do meu trabalho os meios da minha sobrevivência. Por quê? Porque eu produzo uma coisa que eu nem sei o que eu produzo, eu recebo dinheiro por aquilo, através daquela mercadoria eu vou comprar alimento. Então essa falta de percepção sobre o nosso trabalho é chamado de alienação. É um dos processos, né, do capitalismo. É criação destruidora que o Marx aborda o capitalismo? É uma criação destruidora? O Marx vai trabalhar dentro do Capital este conceito de que o capitalismo marcha para o seu próprio fim. O processo de acumulação do capital vai levar o mesmo ao seu fim, né? Então, dentro, né, do Capital, da proposta do Marx, através do materialismo histórico dialético, que ele vai enxergar isso, que o capital, naturalmente, o capitalismo vai entrar em crises cíclicas e vai chegar, né, de maneira ou outra ao seu fim. Vamos perceber, né, como o Marx observava essa questão aí, né, do capital como uma criação destruidora. Eu vou mostrar um esqueminha aqui para vocês. Espero que a gente entenda. Com um investimento inicial, a gente pode comprar uma fábrica e máquinas. E aí a gente vai produzir, né, bens que são vendidos com margem de lucro. O lucro
dessa venda é reinvestido em novas fábricas e novas máquinas. Daí vem esse processo de acumulação sem fim que o capital traz. Vai ter uma concorrência, então meu lucro vai diminuir. Os mais fortes, né, dentro dessa concorrência vão comprar os mais fracos. Então a produção vai aumentar por causa da própria concorrência, né? E novos produtos vão ser lançados. Para isso acontecer, tem que aumentar a exploração do trabalhador. Então, aumentando a exploração do trabalhador, o poder de consumo dele não vai aumentar. Aumentando a produção e lançando novos produtos, a gente vai aumentar também os bens. Porém, não há comprador o suficiente, porque tu aumentou a exploração do trabalhador, tu diminuiu a capacidade de compra dele. Então aí cai a contradição. Lembram do que eu estou falando de contradição? O capitalismo, da mesma forma que ele tende a pagar cada vez menos o trabalhador, explorar ele cada vez mais, ele tende a produzir cada vez mais. E esta contradição forma crises sistêmicas, crises dentro do próprio sistema. O Marx previa isso e isso aconteceu inúmeras vezes, acontece. Vamos para duas crises gigantescas que abalaram o mundo inteiro. A crise de 1929 foi uma dessas crises de produção. A crise de 2008 também que foi a maior até então, né? Foi outra crise de produção. Então nós vivemos dentro do capitalismo crises cíclicas por causa desta, né, concorrência aí que desvaloriza o trabalho e aumenta a produção. Então, esta relação de oferta, né, e demanda, que sempre entra em crise e dá errado, afeta qual classe? A burguesa ou a proletária? Sempre a classe proletária. Então, a dialética do Marx, né, através do materialismo histórico dialético, ele vai mostrar que as crises do capitalismo elas são cada vez mais fortes. E é assim que o Marx vai analisar o capitalismo através do materialismo histórico dialético. Gente... A Jane vai morrer, a esposa do Marx, em 1881, doente. A sua filha mais velha, né, a filha deles, a Jane Caroline, vai morrer no ano seguinte. E o Marx vai acabar falecendo aos 64 anos, em 1883. Bastante triste. Numa das únicas cartas em que ele lamenta mesmo, né? Ele era um cara que não era de demonstrar algum lamento. Numa das suas últimas confidências, ele vai dizer que ele não consegue livrar os seus pensamentos da Jane, que ele sentia muita falta, né, da sua esposa, né, e da sua filha também. E aí o Marx acaba falecendo em 1883. As mulheres sempre foram importantes, né, na consolidação do pensamento materialista. A Jane von Westphalen, né, as suas filhas também, elas participavam ativamente, a própria Helena governanta, elas traduziam os escritos do Marx, elas debatiam um tema em casa. As filhas do Marx eram bastante versadas em outras línguas, né? Além do inglês, do alemão e do francês também. Então elas ajudavam nas traduções das obras, elas ajudavam nos eventos, elas foram sempre mulheres bem combativas dentro do movimento ali. Principalmente a Eleanor, né? Que é uma das principais, talvez, né, fundadoras do feminismo ali dentro da percepção ali comunista. Então, sim, as mulheres foram bastante importantes no processo de consolidação, né, do comunismo. A Mary Burns e a Lizzie Burns, porque o Engels, ele primeiro, ele nunca casou, porque ele dizia que o casamento, e a gente vai ver dentro da obra dele ali, o casamento é uma instituição, né, uma superestrutura ali burguesa, então ele não casou. Ele acreditava no amor ali, mútuo. Então ele vai ter a companheira dele, a Mary Burns, e ela vai falecer em 1861, e aí ele acaba ficando com a irmã que já morava com ele mais nova, que era a Lizzie Burns. Ambas eram analfabetas, então a gente não tem dentro da percepção de correspondências, né, muitos testemunhos sobre elas. A Eleanor diz que a personalidade delas era forte, né. Da Mary Burns a gente sabe que nos últimos anos de vida dela, ela metia um trago legal, o pessoal dizia que ela bebia muito, e era bem combativa. Assim, né? Então elas foram mulheres que participaram ativamente da concepção do materialismo histórico dialético, das ações, né, do movimento
do socialismo ali pregado por Engels, né, e por Marx. As mulheres, elas sofriam de um forte sentimento antifeminista dentro dos sindicatos, porque muitos trabalhadores pensavam que deveria se extinguir o trabalho da mulher nas fábricas, né, e criar um salário família para o homem, para que ele pudesse cuidar da família. Engels e Marx nunca foram favoráveis, sempre foram contra esse movimento antifeminista dentro dos sindicatos. Aliás, a partir das suas obras a gente percebe, né, apesar de há uma grande limitação com relação ao materialismo histórico dialético, com relação principalmente ao Marx, ele tem muita dificuldade porque ele não acessa, ele não sabe, a antropologia não era tão avançada naquele tempo, ele não consegue acessar as sociedades primitivas, a mulher nesses espaços ali, né? O Engels vai consolidar certos estudos do Marx ali mais tarde. Então, o pensamento, mesmo assim, né, tanto Marx como Engels, eles vão ser absolutamente contra esses movimentos antifeministas dentro dos sindicatos. Auguste Bebel, ele inclusive vai fazer, que é um comunista famoso, né, ele vai fazer uma grande obra sobre a grande história das mulheres, mas na verdade ele vai tentar usar o materialismo histórico dialético, ele não vai conseguir, e vai virar uma obra muito moralista sobre a pressão, né, da burguesia ali, sobre as trabalhadoras. O Engels fez algo parecido com a situação da classe trabalhadora, né, que é uma das suas primeiras obras. Ali ele denuncia as violências e maus tratos, né, que a mulher sofria pelos burgueses, pelo capitalismo. Que ele denunciava essa concepção de família ali, né, que era destruída pela fábrica. Uma das últimas obras do Engels foi A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Aqui ele vai pegar alguns estudos de um antropólogo americano, Murray, que estava observando, né, o comportamento das sociedades dos povos originários dos Estados Unidos, né? Então o Engels ele vai observar isso daí, ele vai dizer que enquanto sociedade comunal, a ancestralidade, o que é sociedade comunal nesse sentido? Em sociedade em comunidade, em grande comunidade, como eram alguns grupos, algumas sociedades indígenas, africanas e tribais da Europa. Então o Engels vai perceber que em sociedades comunais, onde é tudo comum, né, tudo da comunidade, a mulher tinha um valor maior porque ela garantia a ancestralidade. Ela era a única que garantia que o filho sabia a origem da criança. Então, para tu saberes a ancestralidade de alguém, era através da via materna. Só que com a agricultura, com a pecuária, né, a gente vai ter a criação da propriedade privada dos meios de produção. Quando aparece a propriedade privada do meio de produção, o homem domina esta propriedade e ele começa a exigir a ancestralidade a partir dele. Quem vai herdar a minha propriedade, porque a propriedade é do homem agora, é o meu herdeiro. Então ele tem que ter a certeza da ancestralidade. Então para o Engels, a partir da propriedade privada do meio de produção, o homem ele começa a exigir a ancestralidade dele e aí a família se torna patriarcal. Ele vai exigir da mulher a submissão. Então, para o Engels, a propriedade privada do meio de produção é a grande causadora da desigualdade e da submissão da mulher. O Engels afirma que o capitalismo ele foi, né, uma das únicas formas de trazer uma esperança para a emancipação da mulher, porque dentro da perspectiva do capitalismo ela poderia se emancipar financeiramente. Porém, era somente a partir de uma sociedade socialista que a mulher iria alcançar, né, a sua emancipação através de uma sociedade ali comunitária, né, sem a propriedade privada dos meios de produção, que tornava a família patriarcal e dominava, né, a mulher, as mulheres no caso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, está tudo lá no blog, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar lá o texto, podem escrever nos comentários. É sempre muito bom, né? Não podem falar mal de mim. E qualquer dúvida, sugestão, vocês sabem o que fazer. Eu agradeço muito. Ficou muito grande essa aula. Eu tinha avisado lá no começo, né? Eu agradeço demais.
mais uma vez a atenção de vocês aí. Brigadão e até a próxima aula. Tchau, tchau.